Olá, tudo bem? Como vai? Eu estou aqui hoje porque Deus ouviu lá do céu a tua voz, Deus ouviu os teus pensamentos quando falava. Eu queria tanto que Deus me dissesse qual é o caminho para chegar na eternidade. Eu queria tanto conhecer mais a Deus, queria saber se Ele realmente gosta de mim, qual é o plano que Ele tem para minha vida. Quero dizer que Deus ouviu essa oração e me enviou. Eu estou aqui para falar de Deus, para falar qual é o caminho que você deve seguir para chegar até Ele, até as mansões celestiais. E hoje eu queria começar falando, porque eu vou fazer uma série agora de estudos, eu quero te convidar para prestar atenção nas coisas que eu vou te falar, porque são verdades vindas lá do céu, do coração de Deus. Hoje nós vamos começar falando sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus e qual é a importância que ela tem na nossa vida? Primeira coisa que eu queria dizer para você é que a Palavra de Deus, o que eu estou segurando aqui é um livro chamado Bíblia. Tem gente que chama de Palavra de Deus, Escrituras Sagradas. E para algumas pessoas é simplesmente um livro, nada mais. Mas eu quero dizer para você que não é verdade. No mundo espiritual, esse livro aqui é extremamente poderoso. Ele é tão poderoso quanto a própria palavra de Deus falada, porque aqui ela está escrita. E esse livro, ele transforma a vida das pessoas. Ele mostra pra gente o caminho. Tem um versículo, né, uma partezinha aqui desse livro da Bíblia que fala assim, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, quer saber o caminho para você viver para sempre? Examine a palavra de Deus, examine a Bíblia. Você quer saber mais a respeito de Jesus? Ele mesmo disse, a Bíblia testifica de Jesus. Então estude. Mas Caroline, por que você está falando de Jesus? Eu nem conheço Jesus, meu Deus é outro, eu acredito em outras coisas. Eu quero te dizer que o caminho que leva para Deus, o único caminho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Tudo na Bíblia indica e leva para Jesus, porque somente através dele nós podemos ter a salvação. Tem um versículo na Bíblia, João, eu vou abrir para vocês e vou ler. João 14, deixa eu ver aqui. João 14, versículo, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Viu? Então, e o interessante que antes de Jesus falar isso, um de seus discípulos, né, falou assim, Tomé, falou assim: Senhor, nós não sabemos aonde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Viu? Tomé queria saber qual era o caminho, para onde Jesus estava indo. Jesus disse, eu sou o caminho. Então eu quero dizer para você que está aí, você quer saber qual é o caminho para o céu? É Jesus. Por que é Jesus? Você tem que prestar atenção em todo o estudo que eu vou fazer. Em um dia só, em um momento, não dá pra gente falar tudo, até porque os vídeos têm que ser curtos aqui na internet. Eu queria falar a respeito da palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu tenho algumas coisas importantes para falar para você, vou tentar falar nesse curto período de tempo. Eu queria te dizer o seguinte: a palavra de Deus ela é tão importante, gente, ela pode transformar a sua vida. Se Deus disser lá no céu que determinada coisa vai acontecer na tua vida, ela vai acontecer. E se Ele disser que não vai acontecer. Aí você diz assim, mas Carolina, eu não acredito em Deus. Mas eu sinto te dizer que Deus existe, você acreditando ou não, é real. E é melhor você começar a acreditar, porque a única chance que você tem de viver para sempre é acreditando. Eu sei que existem muitas doutrinas por aí, que a pessoa pensa assim, não, eu vou evoluindo até virar um espírito superior, não preciso de uma atuação direta assim de Deus na minha vida. Tem outras doutrinas que explicam, não, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, depois eu passo lá por um purgatório e me aperfeiçoo, posso chegar no céu.
Não é assim. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui na palavra de Deus, porque não é esse o caminho. Preste atenção. Eu tô aqui para te mostrar o caminho. Quero dizer que não sei como, mas Deus fez com que eu te amasse tanto, porque Deus colocou em mim, Deus colocou no meu coração amor pelas pessoas que estavam precisando dessa verdade. Nem conhecia as pessoas, não conhecia o rosto. E Deus colocou o desejo no meu coração de falar para você. Olha só. E é tão importante a palavra de Deus que quando, aqui bem no início da Bíblia, a primeira página, quando você abrir, você vai ver assim, no versículo 3, tá falando sobre a criação, né, aqui da terra e tal, e aí Deus fala assim, no versículo 3, aí diz assim, então disse Deus, haja luz. No versículo 6 diz, então disse Deus, né, haja água, haja no meio da água uma divisão e tal. No versículo 9, disse Deus, né? E Deus, ó, no 14, então disse Deus. Então, Deus foi criando o nosso mundo através da palavra. Tudo que foi criado através da palavra de Deus. Então, isso é extremamente importante, por isso que o nosso estudo, nós estamos começando pela palavra. Assim como a Bíblia começa falando sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Ela é muito importante. Na verdade, a palavra, até nós, quando nós falamos assim alguma coisa, ela tem importância. A nossa palavra, lógico que não é tão importante como a palavra de Deus, não é tão poderosa, mas assim, você pode, com a sua palavra, deixar uma pessoa triste. Com a sua palavra, você pode alegrar, você pode beneficiar, você pode prejudicar uma pessoa. Você pode ser um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte. É uma coisa extremamente importante. Eu queria ler com vocês aqui também, deixa eu ver aqui, segundo Timóteo, peraí, 2 Timóteo 3, 16, olha o que diz aqui, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para quê? Para ensinar a verdade. Você quer conhecer qual é a verdade? Você não sabe qual é? Pois leia a Bíblia. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa. Olha, eu sei que tem muita gente que tá tão preocupada com a sua própria vida, sabe? Com seus relacionamentos, com o seu trabalho, com o estudo, e não dá muita importância para a palavra de Deus. É simplesmente, às vezes a pessoa tem a palavra de Deus e é um livro que tá lá esquecido na estante, e não dá atenção. Eu quero te dizer que essa aqui é a tua vida. E outra coisa extremamente importante, a Bíblia, ela é um livro que ele é como se fosse codificado, sabe? Quando você começa a ler, Deus ele vai colocando dentro de você, vai decodificando todas as coisas, as verdades dentro de você, vai te configurando. Nós, depois que entrou o erro e do pecado aqui no mundo, nós ficamos como computadores desconfigurados, e a palavra de Deus, conforme a gente vai lendo, Deus vai nos configurando e a gente vai ficando de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa luz para o caminho. Tanto que tem um versículo, né, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também tem o Salmo 119:11, que é o salmo que eu não esqueço, porque tem muito a ver com o dia do meu batismo. Diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ela é extremamente importante. Eu queria falar também um pouquinho sobre a Bíblia. Em que sentido? Existem vários tipos de Bíblia, capas de Bíblia, né? Tem preta, tem essa minha aqui que diz assim, Bíblia Caminho, ela é lilás, bem fofinha, tem cor de rosa, tem branca, tem preta, tem várias cores. Mas a gente tem que prestar atenção quando for comprar uma Bíblia, porque a Bíblia, ela tem 66 capítulos, mas existe uma Bíblia, né, que a Igreja Católica considera como verdadeira, que é uma Bíblia que ela tem, parece que 73 livros, né, ou uns livros que foram acrescentados, mas a maioria das igrejas cristãs não aceita esses livros. Jesus nunca citou esses livros, nenhum dos apóstolos citou esses livros, não são livros considerados assim, inspirados como esses que estão aqui. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia ela foi inspirada, né, pessoas santas foram inspiradas por Deus e escreveram
coisas que elas estavam vendo, né, que elas estavam testemunhando, contaram histórias e foram escrevendo, e Deus juntou todas essas histórias, né, cada pessoa aqui escrevendo um livro, Deus com o seu poder conseguiu depois juntar tudo isso. E sabe que existem pessoas que ficam com dúvidas, né, assim, será que a Bíblia realmente é verdadeira? Será que isso veio de Deus? Será que não foi uma pessoa que escreveu? E eu também tive um dia essa dúvida. E de uma forma tão simples, mas pra mim tão poderosa, eu respondi pra mim mesma da seguinte forma: se Deus, que é tão poderoso, que criou o universo, que criou todas as coisas, e eu olho assim, uma pequena parte de tudo que existe, que é a minha mão, quando eu olho pra minha mão e eu vejo que ela é só uma mão, mas eu não consigo fazer nada, nenhuma unha aqui, ó. Se alguém perguntar, consegue fazer uma unha? Eu não consigo. Deus fez a minha mão, Deus fez todos os seres humanos, fez todo o universo. Será que ele não teria o poder de fazer com que pessoas escrevessem coisas, né? E depois ele juntasse tudo isso de uma forma poderosa e para chegar às nossas mãos hoje? E eu quero te dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ele deixou esse livro aqui, sabe pra quê? Eu já vi muitas pessoas, inclusive crentes, principalmente crentes, né? Lê a Bíblia, porque o herói fulano de tal da Bíblia, porque Davi, porque Abraão é um herói da fé. Gente, eu até concordo que eles foram heróis da fé, mas se eles não estão mortos, já estão no céu. Aqui da Bíblia, quem não tá no céu, tá morto. Então, a Bíblia, ela foi feita pra nós agora nos últimos tempos, principalmente, né? Por quê? Porque a gente vai lendo as histórias aqui, a gente vai entendendo quem é esse Deus. Deus, ele não é uma pessoa assim, pelo que eu já tenho conhecido, desde que eu entendo por gente que eu conheço, que eu venho conhecendo a Deus, ele tem várias formas de agir. Ele não é assim sempre da mesma forma, mas o caráter é o mesmo, ele tem os princípios que não mudam. Então quando você vai lendo as histórias da Bíblia, você vai conhecendo quem é esse Deus, como ele interage com a gente, ele é incrível. E pra encerrar, eu queria dizer pra você o seguinte, eu tenho uma intimidade muito grande com a palavra de Deus, e eu tenho uma coisa comigo, muitas pessoas não gostam desse tipo de coisa, não acreditam, mas comigo dá certo. Eu oro, e depois que eu oro, eu abro a palavra de Deus, assim, em algum lugar, e eu coloco os meus olhos, e às vezes eu falo pra Deus assim, Deus, fala comigo. E é incrível como Deus tem falado comigo. Às vezes, já aconteceu de eu não entender, mas um tempo depois eu fui entender o que Deus queria dizer. Então Deus realmente se comunica conosco. Quando a gente fecha os olhos e fala com Ele, Ele escuta. E quando a gente lê a Bíblia, Ele fala com a gente. Que você possa estar conosco aqui no caminho, vem pra cá, vem caminhar aqui com a gente, porque eu vou te mostrar qual é o caminho pro céu. Em nome de Jesus, estamos começando essa série agora de estudos sobre Deus, sobre coisas que você precisa saber para chegar na eternidade. Um grande abraço em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo sobre a Tua Palavra, que o Senhor possa alcançar as pessoas, que almas possam se sentir amadas, preenchidas com o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a semana que vem!